né? O Balu fala, e nós estamos sempre falando aqui, né? De um planejamento, se falando de implementação, controle, sempre falando do fluxo do processo, né? Seja ele de armazenagem, mas essa armazenagem de forma eficiente, e que seja de forma rentável, que traga resultado desde o ponto de origem até o ponto de consumo, né? Por quê? Porque eu tenho que buscar redução de custos, né? Nessa questão. Carvalho vai na mesma linha, né? Do que Balu aí, nesse sentido. E nós falamos também que a logística empresarial, um dos pontos fortes dela, né, é a questão dela ser o quê? É uma maneira rentável, vou administrar de maneira rentável as organizações. Esse é o ponto forte dela aí. Junto com o quê? Com as atividades primárias e secundárias, né, com a integração que nós vimos na aula passada, com a integração daquelas atividades, né? E aí nós entendemos que elas se integram, né? Na entrada eu vou fazer isso aqui, não. Às vezes a movimentação que você faz numa entrada é a mesma movimentação que você faz na saída, é a mesma movimentação que você faz no estoque, né? Então o manuseio, a movimentação, ela está em todo, né, processo. Então é importante identificarmos, né, como que eu posso trabalhar com essas atividades primárias e secundárias para que não cause problema, para que não cause uma entropia na comunicação, uma falha, né, nessa comunicação do processo logístico, né? E aí não vai ter mais de maneira rentável. E aí, né, só dá prejuízo, tá? Então nós vimos essa relação dessa integração que ela quer fazer o quê? Buscar um nível de serviço excelente, um nível de serviço para atender quem? O cliente, né? Então eu entendo que as atividades primárias, como está aí, né? Transporte, manutenção, processamento de pedidos, né? Então eu entendo, assim, o cliente já fez um pedido, é uma atividade primária. Nessa atividade primária eu já tenho que identificar qual transporte, porque é um dos maiores custos dentro de uma operação logística, o transporte. E, lógico, o meu estoque, né? Então eu vou ter que trabalhar essa relação alinhando com as atividades secundárias, embalagem, manuseio, né? Manutenção da informação, que fiz o processamento de pedido, né? Olha só a importância da manutenção. Se você faz uma compra pela internet e você mudou o endereço e você não mudou o endereço, lá, né, o produto não vai chegar. Você vai ficar, não, o produto não chegou até agora, e aí você esqueceu de mudar o endereço lá. Então, como que é importante a manutenção dessas informações, tá? Então, as atividades primárias, nós entendemos que são os transportes, gerenciamento de estoques e processamento de pedidos, né? Então, o que é o transporte aí, tá? Então, o transporte, nós chamamos de modal, modo, né, de transporte. Então, existem modais ferroviário, né, rodoviário, aquaviário, né, aeroviário e dutoviário, né? Então, existem aí 5 modais e tem alguns ainda que estão falando de um novo modal, que é o modal infoviário, é um modal de informações, né? O fluxo, o caminho dessas informações. Então, alguns pontos são relevantes aí. A consolidação dos fretes. Por quê? Porque, normalmente, um modal aeroviário, ele vai precisar do modal rodoviário, senão o produto não chega. Se é exportação, vai precisar do modal rodoviário, do modal aquaviário, tá certo? Mas, né, novamente o modal rodoviário. Então, esses fretes, a consolidação dos fretes junto às rotas, são muito importantes aí, né? E, lógico, eu consigo fazer uma programação de veículos, ou seja, qual que é o meu negócio? Que tipo de produto que eu tenho? Como que eu vou encaminhar isso para o meu cliente? Aí eu escolho o meu modal, vou identificar a rota, vou identificar o frete e encaminhar isso para o cliente, né? Então, por isso que ele tem aí, é uma atividade primária, porque não adianta nada eu produzir tudo, né? E aí não tem como o cliente chegar até o cliente aquilo que eu estou fazendo, tá? Tem aí o gerenciamento de estoque, é muito importante. E está alinhada ao quê? Uma previsão de vendas. Pensa bem, Casas Bahia, Ricardo Eletro. Ricardo Eletro não tem mais.
Casas Bahia, né? Magazine Luiza, né? Ponto Frio. Aí você verifica o seguinte, imagina como é que tem que estar alinhado com previsão de vendas, olha só, hoje em dia não adianta você estocar muita coisa não, dependendo do produto, né? E dependendo da sua saída, né? Ou seja, as vendas, você vai ter estoque parado, né? Então você tem que entender muito bem essa relação, né? Eu acho que navio não é vendido a toda hora, a todo momento assim, né? Não é igual uma camiseta, uma blusa que você entra lá, então é difícil ter um estoque. Você vai ter o estoque da matéria-prima, de alguma coisa, mas não em grande quantidade. Por quê? É por demanda, é por pedido, né? Previsão de vendas. Então você entra numa loja que está vendendo uma roupa, né? E aí já, não sei se já aconteceu com você, você chega e pergunta, né? É, tem, tem outros tamanhos, só tem esse tamanho aqui. Por quê? Está alinhado a uma previsão de vendas, às vezes venderam, né? Ou era última linha da estação, né? Da moda, algo nesse sentido. E aí não tem, só tem o que está ali exposto. Né? Então, ou seja, o estoque dela, né? E eles não se preocupam, porque às vezes eles compraram aquela quantidade de roupa, aquele tipo de roupa. Eles não estão preocupados, né, se o cliente vai voltar ou não procurando aquela roupa novamente. Então, eles viram, enxergaram que é um preço interessante, estocaram, mas logo já venderam. E talvez o estoque já tenha sido na própria arara, no próprio local da venda. Então, isso é interessante mesmo. E aí, o que acontece? Você tem que entender qual que é o dimensionamento do seu estoque, o tamanho dele, a altura, a largura, isso tudo influencia para você saber como que você vai armazenar, como que você vai transitar dentro do seu estoque, vai ter que entender que tipo de material posso ser colocado no meu estoque. Então você eu posso combinar produto aqui dentro desse estoque? Ah, não, esse aqui precisa estar num local mais frio, esse aqui num local, né, mais arejado. Então, às vezes tem produtos que não podem se misturar, né? Mesmo que você entra no supermercado, tem lá um lado de frios, não é assim? Tem as bebidas que estão quentes, mas tem bebidas geladas lá também, né? Refrigerante gelado, como refrigerante quente. E aí a gente começa a verificar que a estocagem ou armazenamento do seu produto se torna importante nessa questão aí, né? E aí vamos ter que ter algumas estratégias de controle de estoque para que isso não possa caracterizar. Por exemplo, tem uma estratégia chamada PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Em alguns lugares, é o primeiro que vence e o que vence, né, primeiro aí, no caso, é o primeiro que sai, né? Vamos imaginar, o primeiro que vence é o primeiro que sai, né? E aí está trabalhando validade, né? Outros trabalham que o primeiro que entra é o primeiro que sai, porque talvez ele comprou com um preço, né, alto e aí não justifica, ele fez uma compra agora, comprou mais, então ele tem que sair aquele primeiro, mesmo que não tenha uma validade, né? E aí para que ele não perca, caso tenha que ele reajustar algum valor nesse sentido. Então, essas estratégias de estoque são importantes. Curva ABC, que é o gráfico de Pareto, que vocês acho que já devem ter visto, né? Então, ele trabalha essa relação que 80% dos produtos, né? Mas o mais importante são os 20% dentro de um estoque, por exemplo. Às vezes você foca nos 80% e os 20% que dá o retorno para você, de fato. Então, eu posso usar essa metodologia, que é a curva ABC, para que eu possa entender, né, o que está dentro do meu estoque. Nós temos aí também o processamento de pedidos. É importante a gente pensar nessa questão aí, né? Ela vai estar alinhada com a interface do seu estoque, mas olha só, já viu lá, às vezes chega no supermercado, chega numa padaria, tem alguém fazendo já pedido, e alguém está lá com um palm top na época, né? Hoje já tem um celular, né? Então o quê? A empresa já tem um software, um aplicativo, que a própria pessoa que vai lá já solicita, já pega, né? Já entende que o estoque dela está vazio, mostra para ela, você tem isso no seu estoque, né? Porque a saída está conectada com quem? Com o seu fornecedor. O seu fornecedor está gerenciando o seu estoque. E isso é muito interessante. E aí está alinhado ao quê? As vendas.
Então, se está vendendo, né, bacana, mas eu não posso deixar faltar no meu estoque. Porque o que vai acontecer? Acabou, o cliente vai em outro lugar. O cliente não vai querer ficar esperando muito, não. Se você chega no supermercado, você não encontra o produto, você vai procurar em outro lugar. E principalmente se você está precisando do produto mesmo, né? Chegar no supermercado, não tem o café, né? Normalmente que você gosta, você pode até levar outro, mas você vai esperar, não, lá, tal lugar lá tem, eu vou comprar lá, porque eu gosto daquele café. Né? Então, essa interface é muito importante. As empresas estão fazendo isso, principalmente hoje. Né? Eu preciso de tecnologia. Imagina o seguinte, hoje já temos casa inteligente. Te garanto que a casa inteligente, né, aonde que é a despensa, deve ser tudo anotado, bonitinho, tem lá, você tirou alguma coisa, informa, e ela vai te falando, ó, só tem agora 2 pacotes de açúcar, ou 1 pacote de açúcar, né? Então, mas hoje nós estamos ainda no quê? Deixa eu ver se tem açúcar, deixa eu ver se tem não sei o quê, e mesmo assim, dentro da casa da gente, a gente já organiza mais ou menos, né? Onde que fica determinada coisa, que você vai direto lá. Porque você tem um senso de organização do seu estoque. Porque ele que vai te indicar, né? Se você está consumindo, o seu estoque vai fazer o quê? Diminuindo. É a mesma coisa as vendas. Se as vendas estão acontecendo, o seu estoque vai fazer o quê? Diminuir. Né? Então, o que você precisa entender? Qual que é o tempo que está acontecendo essa redução? Por exemplo, tem pessoas que fazem compra mensal, tem pessoas que fazem compras de forma quinzenal, tem pessoas que fazem compra de forma semanal. Então, isso vai depender muito, né, da necessidade do cliente e como que ele vai fazer isso. E aí você tem que fazer o quê? Definir regras. Tá? Um exemplo. Então, quando se faz um pedido, pensando numa linha de produção, ou pensando mesmo num produto acabado já, e aí você pede mesmo pela internet, ele tem um prazo para te entregar. Pode vir antes? Pode. Mas ele trabalha dentro de um prazo. Para vir antes é um processo que já foi adiantado lá, está no esquema, está legal, ou ele dá um prazo maior para fazer isso. Né? Você vai solicitar um carro, o carro não tem ainda, tal dia, você pode vir aqui, então vai ter um tempo. Então você cria regra para a confecção de pedido, né, de acordo com aquilo que o cliente quer. Mas você também vai criar alguma regra para o seu estoque, você vai criar essa regra para o seu transporte, porque senão não tem como você atender a todos os clientes da mesma forma, no mesmo dia, no mesmo ano. Na verdade, né, você tem que fazer na mesma forma, e não de forma diferente. Né? Eu chego lá, me dá isso aqui. Aí eu, tá, vai demorar 2 dias. Aí o outro chega, tá, me dá isso aqui, é para levar agora. Então, quando há uma regra nessa questão, facilita o quê? O gerenciamento, o meu gerenciamento, eu como gestor dessa área de logística. Porque eu vou entender a minha demanda, eu vou entender o que tem ali, o que está faltando. Tá? Então, eu trabalho com essa relação. Tá ficando claro para você, Camila? Você tem alguma dúvida? Não, professor, estou entendendo sim. Tem dúvida não. Tá, se tiver, você fala, tá? Porque às vezes, não, tá ótimo. se eu estiver falando rápido também, por favor, tá? Não, tá ótimo. Então, nós falamos aqui de processamento de pedido, gerenciamento de estoque, tá? E de transportes, que são atividades o quê? Primárias, ou, na verdade, principais aí, né, nesse processo. Só que elas não vão funcionar sozinhas, né? Não tem como. E aí nós precisamos das atividades secundárias, ou que nós chamamos de apoio, tá? E dentro dessas atividades, nós vamos ter aquisição de produto, programação do produto, embalagem de produção, manuseio, armazenagem, manutenção de informação. Né? Então, a gente começa a entender que essas atividades vão dar suporte, vão auxiliar as atividades primárias. Por isso que elas são secundárias, né? No processo. Mas quando a gente pensa, mas a aquisição do produto tinha que ser primária, eu poderia falar isso.
Ela tinha que ser primária, porque eu tenho que pedir o produto, né? Mas você só pede o produto se o estoque estiver vazio. Você não vai pedir. Então, o que é importante? É você saber gerenciar o seu estoque, para que você possa saber o lead time, ou seja, o tempo de pedido, o tempo que você tem que fazer o pedido para ressuprir ali e atender, tá? Por isso aí que há essas diferenças nesse sentido. Aquisição do produto, ou seja, o suprimento, né, o setor de suprimentos aí, né, o setor de compras aí, né. Então, o que vai acontecer aí nesse caso? A seleção dos fornecedores, ele se torna importante no fator. Por quê? Porque senão você vai estocar produto que não tem qualidade, né? Você vai ter aí, né, uma entrega para o cliente final, né, insatisfatória. Então vai cair o problema. Então tem que ter fornecedores que são interessantes, que possam trabalhar aí, por exemplo, o prazo de entrega, a qualidade, sem dúvida nenhuma, né? A forma de pagamento, 30, 60, 90 dias, de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com o que a empresa pode arcar e fazer, né? Tem isso também. Aí tem a determinação dos itens e da quantidade de insumos, tá, Camilo? Então, quando eu faço essa seleção de fornecedores, né, eu entendo que eles irão entregar aí matéria-prima, produtos semi-acabados ou produtos acabados. Vai depender do negócio aí, né? E aí, o que eu vou determinar aí? Esses itens das quantidades de insumos, né? É o que está no seu estoque. Eu preciso de quanto? É isso. Qual que é o valor, né, que eu vou pagar por isso, esse tanto? Né? Então, eu começo a verificar que em cada empresa tem que ter uma programação de quê? De compras. Eu não posso pedir todo momento, a toda hora, e aquilo que nós conversamos na aula passada, né? Então, eu não posso pedir aí, né? Toda hora eu vou lá no setor, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Ok. O que acontece? Se tem no estoque, beleza. Ele pode te repor. Agora, se for uma quantidade maior, algo nesse tipo, tem que entender o motivo. Tudo dentro da organização, eu tenho que entender o motivo. Né? Então, ele pede uma caneta, vai, e depois ele vem, eu preciso de 10 canetas. Opa, tem uma coisa errada. Né? Então, a programação, o que é essa programação? Tentar trazer dias para que se possa fazer o pedido, né? Junto lá ao almoxarifado, ao departamento do almoxarifado, onde está a parte do suprimento, internamente, tá? Você faz o pedido, ou ele vai ser de forma direta ou indireta, né? Ou seja, ele vai direto lá para o setor de compra, ou vai para o seu gestor, o líder responsável aí, para avaliar se necessita comprar ou não, tá? Então, nós temos aí essa parte de aquisição do produto aí. Então, um dos principais quesitos, seleção de fornecedores. Tá? E uma das questões que você vai avaliar? A qualidade, né? O prazo de pagamento, né? Isso é muito importante aí, né? E o prazo de entrega. Às vezes você está precisando para ontem, né? Então tem que trabalhar essa relação do prazo de entrega aí. Então, gente, gente, só tem a Camila, né? Deixa eu ver se chegou alguém aqui mais. Não, é só você, Camilo. Então, gente. Fortes, professores, estão Como aqui é que hoje. é? Só os fortes estão aqui No, hoje. como é que Nem é, cara? sim. É nesse? Mas legal. Olha só, Camilo. Aqui na parte da atividade secundária, nessa programação, nós colocamos aqui a questão da produção. Então, o que acontece? Nós temos dentro de uma organização uma logística para suprimento, né? Seleção de fornecedores, mas também tem uma logística de produção. Tem empresas que produzem produtos, né? Então tem que estar atento à quantidade a produzir. A quantidade a produzir está ligada ao quê, Camilo?
A mão de obra? Está ligada à demanda. A quantidade a produzir, né? O que eu tenho que produzir? Vai depender da sua demanda. Quantos pedidos que eu tenho para produzir um determinado produto? Um carro, um rádio, um tênis, né? Uma camisa. Então, assim, qual que é a minha demanda mês? Qual que é a minha demanda semanal, dia? Para que você possa entender qual que é a capacidade produtiva da minha máquina, para verificar se eu vou atender essas demandas, né? Então, eu começo a analisar datas e locais de fabricação, quando que você começa um, quando você termina o outro, né, processo. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da Coca-Cola, por causa disso, que lá dentro da fábrica, vai produzir cola, depois vai produzir laranja, uva, guaraná, dentro da mesma linha de produção. Né? Então, tem que ter datas, né, um local adequado, mas principalmente as datas para facilitar quando que vai acontecer isso. Lógico, alinhado com a demanda, os pedidos que ela recebeu. Ela não vai produzir e vender. Ela recebe o pedido e vende. Então, quando ela vai lá e faz o pedido, né, com a padaria ou com o supermercado, né, quando ela faz esse pedido, aí sim que vai mandar a produção. Aí sim que vai funcionar. E aí você consegue ter uma programação dessa linha de produção aí, tá? Então se torna isso muito importante dentro da logística e estar atento a isso, né? Então na produção eu tenho que entender que as coisas irão funcionar, sim, volta lá, sempre voltando, do pedido, da manutenção da informação, né? Então, isso é importante, porque eu vou saber o que eu vou produzir, como que eu vou produzir. Imagina o seguinte, a empresa começa a produzir, né? Ela começou a crescer, só que a máquina dela não tem capacidade produtiva para produzir. Talvez tenha lá, vamos imaginar, 13 mil. Ela recebeu um pedido de 18 mil. O que ela vai ter que fazer, Camila? Ela só consegue produzir 13 mil. E os 5 mil que ela não consegue produzir? Ela vai ter que terceirizar. Ué. Agora, como terceirizar e manter o mesmo padrão? Isso é importante. Aí é difícil, né? Aí é o que acontece com muitas organizações que não dão certo aí nesse sentido. Ela terceiriza e joga para a pessoa, não controla, não fiscaliza, não verifica se o material está fazendo da forma correta. Né? É uma coisa boba, uma coisa simples para a gente entender melhor. McDonald's, por exemplo, franquia. Mas todo mundo tem um padrão McDonald's, todo mundo vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Então, a terceirização é nisso. Por quê? Lá está no contrato, tem que ser feito assim, desse jeito, dessa maneira e dessa forma. O sanduíche é assim, assim, assim. Né? Quando você terceiriza, a terceirização faz parte da sua empresa naquele momento. Então, tem pessoas que pensam que quando eu vou terceirizar, a empresa não faz parte, não. Isso é com eles. Aí a linha final, que é o cliente. Será que ele vai querer continuar comprando com você? Um produto que não está sendo feito com você, mas está levando o seu nome? Então, é importante nesse sentido. Isso aí ficou claro, né? Ficou assim. Beleza. A embalagem, né? Ela é um dos processos aí, a gente tem que entender que existe embalagem primária, secundária, terciária, se não me engano, quarto nível, né? O quinto nível, algo assim. Então, se você pega lá um perfume, né? Aí tem lá o perfume na caixinha e vem um plástico, né, por fora. Então ele tem duas embalagens, uma é primária e outra é secundária, né? Então assim, a gente começa a verificar se o celular, quando você recebe uma caixa grande, né, e tal. Por quê? Porque é mais fácil para manusear. Então, além de tudo, a proteção.
E eu estava reparando, professor, quando eu vou comprar alguma coisa na internet, eu sempre leio os comentários, né? É importante, é. E, o, os clientes, eles se atentam muito a isso, né? A embalagem. Eu, por exemplo, eu não me importo muito com a embalagem. Se vir amassado, se o produto em si não tiver danificado, eu não me importo. Mas, assim, a maioria das pessoas dão, assim, poucas estrelas se o produto tiver mal embalado. Verdade, olha. É aquilo que nós falamos. Quantas vezes nós não compramos produto pela embalagem? Camila, me dá só um minutinho aqui, só para verificar um negócio aqui, rapidinho, tá? Pera aí. Claro. Camila, obrigado, voltei. É home office. E essa questão da embalagem, Camila, ela é verdade. Então, assim, pode estar um pouquinho danificada a embalagem, a pessoa vai lá, 3 estrelas, 2 estrelas, por quê? Porque ela quer receber quando ela vai na loja, né? Receber intacto essa questão toda. E é o direito dela, né, nesse sentido. Então, as organizações têm que se preocupar muito com essa questão. E hoje em dia, né, um boom que teve essas entregas, essa questão toda. Mas é verdade, se chegar, você pede uma pizza, ela chega aí sambada aí, né? E aí, além do mais, fria, e aí você pediu para tirar os legumes ou tirar alguma coisa, ou acrescentar algo e não vem, ou não tiraram, você vai ficar muito chateado, não é verdade? Chateada, não é verdade? Né? A gente ficaria. Se tratando de comida, realmente eu fico bem chateada, professor. Mas assim, se eu comprar qualquer outra coisa, eu não me importo, juro para você. Se não, o produto não vir danificado, eu não me importo. Pode vir Sim. de cabeça para baixo, amassado, rasgado.
E eu fico olhando e falo, nossa, cara, o pessoal, assim, se atenta a cada coisa, dá poucas estrelas por, assim, na minha opinião, né? Não, sim. Eu mesmo, eu não compro, igual você falou na aula passada, né? Falou agora que todo mundo comprou alguma Grande coisa maioria. com embalagem. É. E eu nunca me importei. A minha irmã é essa, minha irmã coleciona embalagem, se deixar, e eu... Então, nós começamos a entender que a empresa ela tem que melhorar esse quesito. Porque, Camila, não podemos trabalhar por uma exceção. A maioria das pessoas olham a embalagem. Você está entendendo? Se a maioria da pessoa olha, vamos imaginar o seguinte: 10 pessoas olharam a embalagem. Uma pessoa, Camila, não se importa com a embalagem. O que é interessante para a empresa? A maioria, com certeza. E eu sou a minoria mesmo. Você vai olhar os comentários, é um monte de gente reclamando da embalagem. Eu sou a minoria da minoria. É isso. Então, as empresas começam a verificar que a embalagem já leva uma informação, tá? Pega aí, né? Compra um iogurte ou compra algum produto mesmo, né? Seja para você usar, algum medicamento. Na embalagem já tem algumas informações. Ali eu já começo a ter naquela embalagem, né? Algumas informações. Então, assim, a preocupação hoje, né? Com o transporte e o manuseio é muito grande dentro das organizações, né? Causa um mal-estar, porque as atividades primárias e secundárias têm que melhorar o nível de serviço. Para quem? Do cliente. Então, vai causar um mal-estar. Por isso que, o quanto eu puder facilitar para manusear determinados produtos, é interessante, né? Então, tem produtos que têm formatos diferentes, né? Então, assim, para embalar é complicado. Então, cria-se um tamanho padrão, né, de formato, né, de altura e largura, que vai servir para todos ali naquele momento. Então, facilita isso. Né? Tem uma questão que é, por exemplo, as empresas, elas vão entregar um fardo de refrigerante. Ali eles estão o quê? Unitizados, ou seja, estão juntos. Para quê? Para facilitar. Tenta carregar aí 4 refrigerantes. Assim, a gente fica todo sem jeito para carregar aquilo, né? Vai lá, põe aqui debaixo do braço, põe ali, né? Agora não, quando eu faço quando eu consigo unitizar, compactar todos eles naquele local, o manuseio fica melhor, né? Nesse sentido. Então, é para manusear e proteger também, né? E aí o transporte está ligado, né? E a armazenagem nesse sentido. Por quê? Se eu estou evitando proteção contra danos, se eu estou querendo uma facilidade de manuseio, transporte e armazenagem, né? Onde eu vou colocar, estocar o meu produto, então ele precisa estar no local adequado, então eu preciso ter essa facilidade. E o transporte também, né? Porque você calcula cubagem, né? A gente vai falar sobre isso. Calcula cubagem, né? Altura, largura e comprimento, para que você chegue num determinado valor para você cobrar o seu frete, né? Então começamos a verificar, né, como que a embalagem, ela, por mais que a Camila não se preocupe com ela tem um peso muito grande dentro das organizações, dentro da empresa, né? Então, assim, de você trabalhar tanto de forma interna, essa embalagem, como externa. As nossas estradas são maravilhosas, né? Então, imagine um produto, você pega um caminhão, vai levar um determinado produto, né, numa estrada top pra caramba, legal, lisinho, bacana. E se vai para o interior, estrada de chão, estrada de terra, né, buraco, né, e o produto lá. Então, assim, a proteção desse produto é muito importante. Ah, e aí está alinhado ao que nós falamos aqui, né? Então, a embalagem, então eu tenho o quê? O manuseio, né? Para manusear, existem equipamentos, empilhadeira, prancha, né? Então, vários materiais com a forma que eu possa, o quê? Trabalhar essa relação de procedimentos e recebimento, tanto lá, né, nós chamamos ali de doca, aonde que recebe a mercadoria, né, onde pode transitar, ou onde você vai ter um setor do almoxarifado para você receber ou não.
lá. Então, esses procedimentos, tanto de recepção e tanto de expedição, ele é muito importante aí para esse manuseio, tá? Tanto para alocação, recuperação e despacho, tá? Então é isso, é recebimento da sua mercadoria, aonde que você vai alocar, se tem jeito de recuperar ou não. Por que não se coloca um saco de cimento no chão direto? Aí usa o quê? Um outro, que é o pallet, né? Com o pallet você consegue carregar mais produtos, manusear mais produtos, então você vai unitizar também algumas questões para facilitar aí o seu manuseio. Existem equipamentos aí hoje. Hoje, lá na Tambasa, eles têm uma parte lá que é toda automatizada. É tipo, vai lá dentro, busca lá o produto, traz de volta, né, de forma bem automatizada nesse sentido. Mas tem uma parte que ela é automatizada, mas precisa das pessoas. Por exemplo, é o Pick by Light. O Pick by Light, ele trabalha com essa relação de luminosidade, né? Então, aonde que ele está lá com o pedido, e aí tem um corredor, nesse corredor, ele tem uma área, né, uma zona que ele pode trabalhar, e ali ele vai pegando as mercadorias que acenderem a luz, nesse sentido, e ele dá baixa apertando ali. Então tem essas questões aí, né, que vão facilitar essa área aí, o manuseio, e sem dúvida a embalagem aí facilita esse manuseio. Lógico, como nós falamos aí, para que você possa ter aí uma armazenagem mais segura, né? Então, é o dimensionamento, ou seja, você tem que saber altura, largura, comprimento, qual que é o produto que você vai colocar ali, qual produto que pode ficar perto ou não, né? Então, dentro de uma instalação, você tem que definir isso tudo, né? Então, a gente entende que a armazenagem é o local onde eu vou estocar o meu produto, onde está o estoque, né? Então, eu vou armazenar e estocar. Então, é dentro de um armazém ou dentro do seu estoque, por ser menor, mas a conotação é muito mais essa, tá? O armazém é onde você vai armazenar, vai estocar o seu produto. Nós temos aí a manutenção das informações, porque gera redução de custos, né? Com toda certeza. Quando você entende o que o seu cliente pediu, você consegue entregar para ele o que ele pediu, né? Quando você entende lá, se foi comprar um sanduíche, pediu para tirar o picles do seu sanduíche, e chega lá na mesa, a hora que ele senta e abre, está o picles no seu sanduíche, lá no sanduíche dele, a pessoa já fica chateada, né? Já fica lá, vai ter que levantar, ter que ir lá, falar, eu não pedi isso. A pessoa vai lá, vai tirar o picles daquele sanduíche, mas se o cliente quiser falar, eu não quero isso, não, vai ficar com gosto. Friamente, a gente pode falar, não, cara enjoado, cara chato, já tirou o pix, come. Mas não foi isso que ele pediu. Não foi isso que ele quis um sanduíche sem picles. Então, nessa conotação da empresa, a informação, a manutenção dessa informação, ela é muito importante. Então, quando a pessoa esqueceu de digitar lá no caixa que era sem picles, causou um efeito drástico lá na produção, né? Então, assim, às vezes, nesse momento que o cliente faz o pedido, é muito importante ter uma atenção. Senão vai trazer problema, vai trazer um custo alto aí, porque vai ter que refazer, rever. Então, esse controle. Então, quando eu tenho uma manutenção de informações, eu consigo controlar aí os custos, eu consigo, vamos dizer, visualizar esses processos, tá? Consigo trabalhar com planejamento, porque sem informação eu não consigo planejar. Não tem jeito. Sem informação eu não tomo decisão. Eu saio do achismo. Eu preciso ter uma informação para me auxiliar na tomada de decisão. Suporte, atividades rotineiras, né? Algo nesse sentido aí. Tá? Coleta, armazenagem, tratamento e análise de dados. Por quê? Porque às vezes pode ter mudado, às vezes o seu cliente não está satisfeito mais com você. Então, escuta, vamos verificar, né? E a mesma coisa, os produtos. Será que o seu fornecedor está entregando corretamente?
manutenção das informações. Será que eu preciso já trocar de fornecedor? Ele não está atendendo? Então, eu começo a ter essa manutenção. Não basta só ter, já pediu o fornecedor. Opa, tá, pediu o fornecedor que dia, né? Qual o prazo de entrega, quando que vai chegar, como que nós temos que estar aqui dispostos para receber isso. Aqui tem espaço, não tem espaço, onde que vai ser, como que vai ser. Então, isso tudo se torna importante para uma tomada de decisão e, principalmente, a manutenção da informação. Então, aquilo que eu falei, se você faz um pedido pela internet e não muda o endereço, vai para o endereço errado. Então, gente, o que nós vimos aqui? Manutenção de informação, armazenagem, manuseio de materiais, embalagem e proteção, programação, produção, aquisição do produto e suprimento, né? E isso tudo é uma atividade secundária, tá? Ou de apoio. Vão dar suporte às atividades primárias, tá ok? Dentro disso aqui, né? Então, qual que é o que é a vantagem competitiva, então, nesse sentido das atividades primárias e secundárias? Primeiro, que vai aumentar o nível de satisfação do cliente, o nível de serviço do cliente. E esse é o foco dela, né? Vai lá. Vou voltar aqui. Aí. Nível de serviço ao cliente, né? Tá lá. Então, a integração dessas funções, eu tenho que fazer com que melhore o nível de serviço para o meu cliente, né? Então, isso vai gerar o quê? Vantagem competitiva. Quando eu trabalho com as atividades primárias e secundárias de forma integrada e não isoladas, tá? E aí eu consigo ter essa vantagem competitiva. Eu aumento esse nível de serviço para os clientes, né? Redução de estoques, né? Eu consigo ter uma redução de estoque. Poxa vida, eu tenho uma informação, eu tenho a manutenção dessa informação, eu sei o que as vendas estão vendendo, então eu consigo controlar o meu estoque, sei utilizar as ferramentas para isso, então é outra vantagem competitiva. Aquilo que eu venho falando, batendo na tecla é o seguinte: uma empresa ele não vai mudar o produto, o valor produto final dele. Na sua grande maioria, ele não vai fazer isso. A Apple não vai vender mais barato. A Apple é 12 mil, 10 mil, é 12 e 10 mil. Né? Só que, né, existem, é a mesma coisa, existem as lojas da Apple, estou falando assim, a fábrica. Então, a fábrica vai vender por um determinado valor para a loja, mesmo que seja a loja da Apple, ou para uma Magazine Luiza, ou algo nesse sentido. Né? Mesma coisa do Xiaomi. Então, eles não vão reduzir preço. As empresas têm que reduzir custos nos processos internos. E a logística entra nessa situação, nessa redução de custos, né? Para que eu possa ter aí uma vantagem competitiva. Então, se eu reduzo o meu estoque, isso é sinal que eu não tenho dinheiro parado. Né? Vou ter algum dinheiro parado, mas que eu vou conseguir fazer o quê? O giro dentro do meu estoque. Isso que é importante, que ali as minhas vendas trabalhem, que isso possa impactar dentro aí do meu estoque, gerar essa vantagem competitiva, tá? Uma outra questão aí, né, que nós vimos aí dentro da cadeia de suprimento é a vantagem competitiva. Né? Eu consigo ver essa vantagem nessa redução de estoque, mas agora na movimentação e armazenagem de mercadoria. Né? Então, uma questão é a redução de estoque. A outra questão é a forma de manusear. Uma embalagem adequada, né? Um manuseio adequado, onde que eu vou colocar no modal adequado, aonde que eu vou armazenar da maneira adequada, né? Para que não possa acontecer danos, avarias daí do produto. Entendendo que essa redução de custos, né, ele pode virar uma maximização no lucro dele. Por quê? Porque se ele consegue reduzir aqui e consegue vender lá, né, então, assim, ele vai ter um valor que ele vendeu, mas a redução que ele teve, só que sobrou dinheiro, vai ter um dinheiro aqui porque ele reduziu. Se ele gastava R$1 e passa a gastar 50 centavos por minuto, por hora,
já é algo interessante, né? Então, a gente começa a entender a redução dos custos dessa movimentação, tá? E aí, nós temos essa logística empresarial, né? Que nós chamamos de logística de suprimento, mais logística de produção, mais logística de distribuição, a logística empresarial, e algumas empresas terão a logística, né, reversa. O produto vai e volta, né? Então, a gente trabalha mais com essa questão aí. Tá claro isso para você, Camila? A logística empresarial, não, professor. A logística empresarial é isso aqui, ó. Então, eu tenho a forma que é um gerenciamento de uma cadeia, a logística. Ele vai fazer o quê? Ele vai planejar, implementar, controlar o fluxo, né, de armazenamento de forma eficiente, beleza, matérias-primas, semi-acabadas. Mas a logística empresarial, ela já vai começar a fazer o quê? Ela vai estudar. Não é assim que Taylor fez, Tempos e Movimentos? Ele estudou. Ele vai entender como que deve administrar e como trabalhar isso para que possa gerar de forma o quê? Rentável. Mas de que maneira? Aí volta lá, né? Planejamento, organização, controle, né? O manuseio, a movimentação interna, a armazenagem e transporte. Olha as atividades primárias e secundárias aqui, né? Para que possa melhorar o fluxo aí de insumos. Então, de fato, a logística empresarial é o que vai fazer a logística funcionar. Entendeu aqui? Entendi. Beleza. Então, gente, a integração dessas atividades logísticas, o que ela quer alcançar? Nós já falamos, né? Nível de serviço, ou seja, uma melhor qualidade na visão e perspectiva do cliente. E que vai de acordo com o quê? Com a necessidade do cliente, o que ele quer, o que ele precisa, tá? Então, você vai trabalhar em cima disso, né? O nível de serviço, né, gerando essa qualidade, é importante eu analisar o quê? A reação do cliente aos serviços, né, que estão sendo feitos, propostos, tá? Então, esse nível de serviço, a qualidade aí, como é que tá, o meu cliente está recebendo? E não é só essa questão, igual eu falei da loja Renner lá, não. Você entra lá, né? Você tá feliz, foi bem atendido, não foi? E aí, você não sabe aonde que foi. Então, além de entender a reação do seu cliente, você tem que entender aonde que foi, né, o problema ou a alegria desse seu cliente. Onde foi alegria, você vai manter, mas você vai tentar descobrir onde que está o ponto positivo aqui, aonde que é legal, onde que eu tenho que manter isso aqui. Porque eu não posso deixar, porque se a pessoa, eu tenho lá, 10 pessoas ficaram satisfeitas, né? 2 não, o seu foco tem que ser em quem? Nas 10 pessoas ou nas 2? Nas 10. Nas 10? O seu foco tem que ser nas 2. Porque você quer ter uma vantagem, tem que melhorar. Por quê? Aonde está o problema nas 2? Tudo é melhor, professor. Não, você não pode pensar que porque 10 estão satisfeitos e 2. Você tem que entender por que os 2 não estão satisfeitos. Ah, tá. 2 não satisfeitos. É. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Entendeu? Eu tinha entendido errado. Eu achei que tivesse agradar 2 ou 10. Ah, não. Tá. Então é isso. Então, 10 clientes ficaram satisfeitos e 2 não ficaram satisfeitos. Aonde que você tem que ter o foco? Ah, nos 2. Né? Nos 2, nos 10 e nos 2 que não ficaram satisfeitos. Por quê? Porque você tem que manter aquele padrão nos 10, então você tem que entender o que está acontecendo, que seus clientes estão felizes, o que é, beleza, você vai manter. E nos 2, tentar verificar se de fato o problema é na empresa, na logística da empresa, ou se o problema é o cliente. Aí não dá para. E não adianta, porque 2 reclamaram, você vai mudar porque os 2 reclamaram. O que vai acontecer com os 10? Pode ser que 2 reclamam que à toa, né? Muda todo o processo e os 10 ficam insatisfeitos. Você está entendendo? Então, assim, é importante, beleza, eu vou entender. Não é que eu tenho que, vou mudar o processo porque 2 reclamaram. Não.
Espera aí, por que que eles reclamaram? Às vezes foi um problema atípico, né? Aconteceu naquele dia que houve uma chuva, a entrega atrasou. É o caso da embalagem, é o caso das 3 estrelas, porque o produto chegou, né? Com a embalagem danificada. Para você não é problema e tal, né? Mas para ele foi um problema, né? Entender essa relação é muito importante para que eu possa melhorar esse nível de serviço ao cliente, tá? E aí, eu tenho que estabelecer qual que é esse nível de serviço logístico. Até onde eu posso atender, até onde eu consigo fazer diante da minha demanda, diante da minha realidade. O que eu consigo fazer de fato? Tá? Então, quando você define qual que é o nível de serviço, ou seja, qual que é a excelência do seu nível logístico, até onde você consegue fazer, ou você precisa terceirizar, ou você precisa ampliar, contratar mais pessoas para que possa fazer esse trabalho, né? Então, é importante isso também, porque tem pessoas que querem abraçar o mundo, né? E aí não vão conseguir fazer. Aí ele vai ter muito mais prejuízo, porque não vai entregar na hora certa, para o cliente certo, no momento certo, o produto correto, né? E aí vai ter problema. Então, eu tenho que estabelecer isso também, tá? Para que eu trabalhe esse nível de serviço ao cliente, né? 2 perguntas eu tenho que fazer: para quem e o quê? Para quem, né? Ou seja, para quem eu vou encaminhar, para quem eu vou enviar, né? E o que eu estou enviando. Então, é importante esse entendimento. Quando você sabe para quem, você entende qual a localidade, para onde que vai, né? E o que você vai entender qual que é o produto e a forma que se deve manusear esse produto. Então, dentro aí do planejamento logístico, a gente pega aí a pirâmide aí, né? Então, tem pontos que são importantes: estratégia de estoque, estratégia de transporte e a localização, né? Olha só, quando chega produto, né? Ela, Magazine Luiza pediu o produto, ou Casas Bahia. Às vezes o centro de distribuição dela não é próximo nas lojas, é num local mais estratégico. Tá vindo lá as mercadorias, vamos dizer, tá vindo de São Paulo. Aí, só que está num local estratégico, que ele já recebe ali, dentro do galpão dele, já faz a separação. Se já tem alguma loja precisando de produto, ali mesmo ele já vai encaminhar esse produto para as lojas que são necessárias. Vai criar uma rota, vai criar. Então, isso vai agilizar todo um processo. Então, o que entra nessa questão aí do planejamento logístico? Localização, estoque e transporte. Porque isso facilita no nível de serviço ao cliente, ou seja, de aumentar esse nível. A ideia é essa. Sempre a ideia vai ser isso. Só que o cliente tem uma percepção um pouco diferente, né, nessa questão aí, tá? Então, a percepção do cliente, preço, qualidade e serviço, né? Uma definição nesse, né? Então, cabe à empresa criar combinações para satisfazer seus clientes, com relação a preço, com relação à qualidade e com relação ao serviço prestado, né? Só que o cliente enxerga mais ou menos nesse nível aqui. A visão do cliente. Tem o produto, mas ele é diferente de cliente para cliente. Sabe por quê? Às vezes o cliente juntou um dinheiro 10 anos para comprar. Então ele vai ver um pouquinho além. Ele vai ver o tempo que ele gastou, vai ver o produto, mas também a empresa, o atendimento, o nível de serviço, a entrega, como que ele chegou. Então ele vai analisar outros fatores também, tá? Nessa questão aí. E aí, eu vou parar aqui para a gente dar continuidade, né, na próxima aula, falando aqui desse nível de serviço do cliente. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Obrigado aí por prestigiar a aula, viu? Obrigada a você, professor, por ter dado aula só para mim. Ah, que isso. Mas foi boa? Foi. Ó, anotei várias coisas. Foi muito produtiva a aula. Ai, ó, que bacana, Camila. Obrigado, viu? E eu vou alterar lá. Pode ficar tranquila, tá?
Então tá ótimo, professor. Obrigada. Um abraço, um forte abraço, sucesso sempre. Tchau, tchau.